O Airbus A220 é o jato que as companhias aéreas simplesmente não conseguem parar de usar. Eficiente, confortável, tamanho perfeito para rotas com menos passageiros. Mas e se a Airbus fosse além? E se eles construíssem um A220neo? Parece uma decisão óbvia, mas a verdade não é tão simples assim. Porque um único movimento pode afundar a lenta recuperação da Boeing ou canibalizar o programa mais lucrativo da própria Airbus. Então neste vídeo vamos analisar por que o A220 se tornou uma das aeronaves mais importantes da década. O que um A220neo poderia significar para as companhias aéreas. E por que a Airbus pode hesitar antes de fabricar esse modelo. Aqui, tudo é estratégia. Mas essa estratégia não começou com a Airbus. Foi a C-Series da Bombardier, uma aposta ousada do Canadá para quebrar o duopólio Boeing-Airbus que dominava a aviação comercial há décadas. A Bombardier colocou tudo nesse programa. Bilhões de dólares, toda a sua reputação, quase sua própria existência como empresa. O fabricante estava criando o que muitos consideravam o jato regional perfeito, mas na verdade não era tão regional assim. A C-Series foi revolucionária. Novos motores, construção em compósitos e conforto para os passageiros que faziam as aeronaves antigas parecerem pré-históricas. Mas veja o que a Bombardier descobriu da pior forma. Construir ótimas aeronaves e lucrar com elas são habilidades completamente diferentes. Disputas comerciais com a Boeing e os Estados Unidos quase encerraram o programa. Estourou o orçamento da companhia. Em 2017, a Bombardier enfrentava o colapso financeiro. Foi aí que a Airbus entrou em cena. Em 2018, investiu no programa C-Series praticamente de graça. O que parecia uma venda desesperada virou o negócio mais esperto da história da aviação. Por quê? Porque as companhias aéreas vinham esperando exatamente essa aeronave, mesmo sem saber. Os números contam tudo. O A220 oferece 20% de economia de combustível em comparação com os antigos 737s e A319s. É equipado com os motores turbofan com engrenagem da Pratt & Whitney, a mesma tecnologia revolucionária que está revolucionando o mercado com a família A320neo. Mas os passageiros notaram outra coisa: assentos mais largos, cabines muito mais silenciosas, compartimentos de bagagem maiores, janelas ampliadas. O A220 não só trouxe eficiência, transformou a experiência de voar. A Delta se apaixonou ainda na época da C-Series. A Air Canada não conseguiu pedir o suficientes rápido bastante. A JetBlue entrou com tudo. A Breeze Airways reforçou seus pedidos, tornando-se o quarto maior cliente com 90 aeronaves encomendadas. Mas o mais interessante é que o A220 não compete só em mercados existentes. Ele criou mercados novos. Pense em rotas pequenas demais para um 737, mas grandes demais para jatos regionais. Construção de frequência em rotas secundárias. Capacidade na medida certa sem abrir mão do conforto. O A220 tornou lucrativas rotas que antes eram impossíveis. Essa aeronave preenche uma lacuna que a Boeing e a Airbus não conseguiram desvendar por décadas, e agora a Airbus é dona absoluta dela. Mas o que o novo modelo Neo dessa aeronave significaria para as companhias aéreas e para a Airbus? Vamos falar sobre o dilema bilionário que a Airbus enfrenta. Primeiro, Neo significa nova opção de motor. É o jeito da Airbus de dizer que deu uma superatualização de meia-vida numa aeronave existente, estendendo sua vida competitiva por décadas. Quase como uma crise de meia-idade para o avião. Vamos atualizar e nos sentir bem. O conceito é genial na sua simplicidade. Pega uma fuselagem comprovada, coloca motores de próxima geração, adiciona algumas melhorias aerodinâmicas e de repente você tem uma aeronave que pode competir com projetos novinhos em folha. Isso não é teoria. O programa A320neo foi o avião que vendeu mais rápido na história da aviação.
A Boeing respondeu com a série 737 MAX. Alguns dos programas de aviões mais bem-sucedidos seguiram esse plano brilhante. As companhias aéreas impulsionam essa demanda sem parar. O preço do combustível oscila loucamente. As regras ambientais apertam todo o ano. Impostos sobre carbono estão no horizonte. Cada ponto percentual de economia de combustível significa milhões em redução de custos operacionais na frota toda. O A220 já é muito eficiente, mas a tecnologia não para. Fabricantes de motores estão desenvolvendo turbinas de próxima geração para os anos 2030 agora mesmo. Estamos falando de núcleos mais eficientes, materiais avançados e designs revolucionários das hélices. Essas melhorias podem tirar mais 10 a 15% de eficiência da mesma fuselagem básica. Para um avião tão sólido como o A220, isso é transformador. Mas aqui vai a sacada que muita gente perde. O A220 ainda tem décadas de produção pela frente. Ao contrário de aviões mais antigos que tiveram ciclos de 15 a 20 anos, jatos modernos ficam competitivos por mais tempo. Isso torna uma atualização de meia-vida quase inevitável. A questão não é se um A220neo faz sentido técnico. A questão é se faz sentido estratégico para a Airbus. E aí é que a coisa complica, e fica ainda mais complicada quando trazemos a Boeing para a conversa. As companhias aéreas adoram o A220, mas querem mais. Muito mais. O primeiro desejo na lista delas, um A220 estendido. Elas querem 180 assentos em vez dos atuais 160. Na prática, a configuração mais densa do A220, 300, hoje pertence à Croatia Airlines, com 150 assentos. Ou seja, as companhias querem colocar mais 30 assentos nisso. Por quê? Querem um potencial de receita maior em rotas mais cheias. Segundo, aumento sério de alcance. Transportadoras como a airBaltic estão pedindo abertamente a Airbus versões que aguentem rotas transcontinentais e longas com pouco movimento. Pense Riga a Montreal, Riga a Nova Delhi, rotas que são pequenas demais para wide bodies, mas longas demais para os narrow bodies atuais servirem de forma eficiente. Terceiro, melhorias graduais no consumo de combustível. Mesmo com a eficiência impressionante do A220, dá para melhorar, e as companhias sabem disso. Não pedem revoluções, só melhorias constantes e mensuráveis que se acumulem ao longo de milhares de voos. Um exemplo real: os planejadores da rede da Delta identificaram rotas que não conseguem operar com lucro usando o A321neo porque o avião é grande demais, mas que também são grandes demais para os A220 atuais maximizarem o potencial de receita. Um A220-500 com motores neo, esse seria o avião dos sonhos deles para o fim da década de 2030. A lógica das companhias é cristalina. Uma família A220 com novos motores poderia ser a plataforma narrowbody perfeita para a próxima década. Mas aqui a história dá uma reviravolta inesperada. Apesar dessa demanda óbvia, a Airbus pode muito bem dizer não, e isso revela como essa indústria realmente funciona. Lançar um A220neo não é só sobre criar uma aeronave melhor. Para a Airbus é brincar com fogo estrategicamente. O maior medo? A canibalização do programa mais lucrativo deles. Um A220neo, especialmente esticado no 500, atacaria direto a família A320neo. E aqui está o que você precisa entender de verdade. A linha A320 é a maior máquina de fazer dinheiro da Airbus, com enormes economias de escala na produção e pedidos acumulados até o final dos anos 2030. Veja esses números. A Airbus entregou 766 aviões em 2024 e tinha como meta inicial 820 para 2025, embora problemas na cadeia de suprimentos tenham atrasado. A produção da família A320neo está totalmente vendida para mais de uma década, com uma lista de espera insana que passa de 8.000 aeronaves. Por que eles arriscariam mexer nessa máquina de dinheiro? A realidade dos investimentos torna isso ainda mais complicado.
Desenvolver um programa NEO custa bilhões. Motores novos, programas de certificação, mudanças na linha de produção, testes de voo extensos. É um grande risco quando o A220 atual ainda é relativamente novo e vende bem. Considere o que a Airbus já tem na mesa. Eles estão acelerando as entregas do A321XLR, o avião que mudou o jogo para eles. Estão pensando em substituir o A320 solar pelos anos 2030 ou 2040. Também estão investindo pesado em conceitos de propulsão a hidrogênio e elétrica de próxima geração. Já fizemos alguns vídeos sobre isso, dá uma olhada no nosso canal. Adicionar um A220 Neo significa esticar ainda mais os recursos de engenharia e financeiros que já estão no limite. Mas tem uma carta na manga nessa equação estratégica que muda tudo. O colapso total da Boeing no mercado de narrowbodies pequenos e também a realidade técnica, que vou falar depois. A situação atual da Boeing abre uma oportunidade para a Airbus que é quase irresistível. O 737 MAX 7 e o MAX 10 viraram verdadeiros desastres de certificação épicos. Prometidos há anos, os dois modelos estão agora atrasados até pelo menos 2026 devido ao redesenho do sistema antigelo do motor e à supervisão contínua da FAA após o incidente com a porta da Alaska Airlines em janeiro de 2024. Enquanto a Boeing esperava a aprovação até o final de 2025, os problemas só aumentaram. Cada atraso custa credibilidade, clientes e posição no mercado. Isso é especialmente cruel para o MAX 7, que conseguiu pouquíssimos clientes além da Southwest Airlines, a operadora lançadora. A Southwest, maior cliente do MAX 7, cortou drasticamente suas expectativas de entregas para 2024, mas reconheceu melhorias da Boeing ao longo de 2025. Agora, a companhia aérea prevê nenhuma entrega do 737 MAX 7 antes do fim de 2026. Pense nas implicações estratégicas. Um A220 Neo poderia dominar completamente o segmento de narrowbody pequeno, deixando a Boeing sem nenhuma resposta competitiva. Nenhuma. Seria a história da aviação se repetindo da maneira mais dramática possível. Lembra de 2010? A Airbus surpreendeu a Boeing com o lançamento do A320 Neo, quando a Boeing ainda acreditava que o 737 tinha muitos anos de competitividade pela frente. Essa decisão mudou totalmente a dinâmica do mercado, fazendo da Airbus líder dos narrowbodies. A questão estratégica fica fascinante. Será que a Airbus vai dar o golpe final ou vai segurar para proteger a lucratividade da família A320? É o clássico dilema do inovador se desenrolando em tempo real com bilhões de dólares em jogo. Mas será que eles conseguem realmente fabricar um? A resposta técnica é absolutamente sim. O A220 atual usa motores Pratt & Whitney PW1500G, turbofans com engrenagem. Eles tiveram problemas bem conhecidos, questões de durabilidade, dores de cabeça de manutenção, aquelas dificuldades iniciais que surgem com tecnologia revolucionária. Mas aqui está o que importa para o futuro. Os fabricantes já estão desenvolvendo versões aprimoradas que resolvem esses problemas enquanto entregam desempenho ainda melhor. A Rolls-Royce e a CFM International podem ver uma reengenharia do A220, até mesmo o alongamento planejado como sua chance de ouro para acabar com o monopólio da Pratt & Whitney nesse avião. Ter várias opções de motor daria à Airbus um poder de negociação enorme e às companhias aéreas a escolha que sempre preferem. É um cenário ganha-ganha. O cronograma também pode fazer sentido. Meados dos anos 2030 é exatamente quando os motores da próxima geração estarão maduros, quando o A220 original se aproximar do seu ponto natural de atualização de meia-vida e quando as condições do mercado podem finalmente se alinhar para o impacto máximo. Do ponto de vista da engenharia, um A220 Neo pode ser inevitável. A verdadeira questão é o timing estratégico. Agora vamos imaginar o que realmente acontece se a Airbus decidir apertar o gatilho. Cenário 1. A Airbus lança um A220 Neo com várias versões, incluindo o alongado 500.
As companhias aéreas conseguem exatamente o que vinham pedindo: jatos mais eficientes no tamanho perfeito para suas redes de rotas em evolução. A Boeing fica quase completamente fora do mercado de jatos estreitos pequenos, podendo acabar para sempre nesse segmento. Mas aqui está a verdade desconfortável para a Airbus. O sucesso tem um custo alto. As vendas do A220neo inevitavelmente vão canibalizar a demanda do A320neo, principalmente nas versões menores. O A319neo, que já lutava com poucas encomendas, vira obsoleto da noite para o dia. Mas também é preciso pensar que, com mais de 8.000 pedidos da família A320 na fila e possivelmente mais na metade dos anos 2030, isso pode aliviar a pressão do programa e dar à Airbus outra plataforma para crescer. Não colocar todos os ovos numa cesta só, por assim dizer. Cenário 2. A Airbus adia o programa A220neo, protegem a lucratividade do A320neo e mantêm o foco atual na produção, mas deixam as companhias aéreas frustradas com poucas opções no mercado de 120 a 180 assentos. Mais importante, esse recuo cria espaço estratégico para a Boeing possivelmente se recuperar e lançar algo totalmente novo. Talvez o sucessor totalmente novo do 737, que os analistas especulam que possa surgir nos anos 2030. Ao mesmo tempo, a Airbus poderia reagir com um projeto do zero, focado em propulsão elétrica, hidrogênio ou híbrida. O jogo de xadrez fica ainda mais complicado quando se considera as limitações da capacidade produtiva. A Airbus mal consegue atender a demanda atual em toda a sua linha. Acrescentar outro programa de aeronave pode diluir demais os recursos e atrasos nas entregas virariam uma desvantagem competitiva. Mas há outro ponto que a história dos observadores do setor perde. O timing pode ser tudo nessa decisão. O histórico da Airbus com programas de atualização de motores mostra exatamente como eles encaram essas decisões cruciais. O programa A320neo foi pura genialidade estratégica. Lançado em 2010 para ganhar vantagem sobre a Boeing, não só competiu, ele dominou completamente. A família Neo se tornou a aeronave de vendas mais rápidas na história da aviação e mudou totalmente a dinâmica do mercado a favor da Airbus por mais de uma década. Mas também há a lição do A330neo. Apesar de ser tecnicamente superior a muitos concorrentes, os pedidos do A330neo ficaram aquém das projeções iniciais. O timing no mercado não foi o ideal. As prioridades das companhias aéreas mudaram para aeronaves menores e a posição competitiva não se alinhou com a demanda real. Isso mostra que programas de reengenharia não garantem sucesso comercial automático, mesmo quando a tecnologia é sólida. A lição é crucial. A Airbus só vai lançar um A220neo se todas as estrelas competitivas, financeiras e estratégicas estiverem perfeitamente alinhadas. Eles não estão no negócio de fabricar aviões só pela elegância da engenharia. Cada programa precisa servir a objetivos estratégicos maiores e apresentar retorno claro sobre investimentos enormes. A Airbus será implacavelmente analítica. Vai pesar os riscos de canibalização contra as vantagens competitivas. Vai avaliar o potencial de recuperação da Boeing diante das próprias limitações de produção e posicionamento de mercado. O mais importante, só avançarão se tiverem certeza de que isso fortalece sua posição competitiva geral, não apenas o programa A220 isoladamente. E isso nos leva ao momento da verdade. Então, vamos responder a nossa pergunta inicial. A Airbus poderia fabricar um A220neo? Tecnicamente, absolutamente. A aeronave foi feita para isso. Motores de próxima geração podem estar disponíveis e o cronograma é perfeito para um lançamento em meados dos anos 2030. Mas, estrategicamente, a Airbus enfrenta o dilema do inovador extremo. Protege seu programa A320neo, que é o galinho dos ovos de ouro, e está dando dinheiro hoje. Ou aposta tudo no A220 para dar um golpe poderoso nas ambições da Boeing no mercado de aviões de corredor único amanhã. Se a Airbus vai usar essa arma ou deixá-la guardada para proteger seu sucesso atual,
vai definir o próximo capítulo da competição na aviação comercial. Antes de ir, o algoritmo do YouTube acha que você vai gostar do próximo vídeo, então por que não conferir?